Esta chamada está sendo gravada. Fala pessoal, David aqui. Então estamos começando aqui mais um vídeo de depoimento. Como eu sempre falo, é muito fácil a gente ficar falando sobre as coisas que a gente faz, mas difícil mesmo é colocar o cliente para dizer como é que está a experiência dele. E hoje eu estou recebendo aqui o Juan, do Super do Gringo, de Igrejinha, aqui no Rio Grande do Sul, para falar um pouco sobre algumas experiências dele com o sistema e de alguns projetos que a gente implantou recentemente. Juan, seja muito bem-vindo, obrigado pela disposição. E eu queria, assim, que tu começasse te apresentando para o pessoal e falando um pouco sobre onde é que está o teu supermercado, quantos caixas vocês têm, para a gente depois seguir a nossa conversa. Tá, beleza. Então, David, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Juan, sou aqui da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Hoje estou à frente do Supermercado do Gringo, uma loja que completou agora em agosto 31 anos de história aí. Hoje a gente conta com uns 2.700 metros quadrados de área construída, 850 metros de área de loja, atualmente 41 colaboradores, 5 caixas convencionais e 4 self-checkouts agora. Legal. E uma coisa que eu esqueci de te perguntar desde quando nós estamos trabalhando juntos, né? A Logic Box e o Super do Gringo. Eu sou a segunda geração aqui da empresa, então na época do meu pai e da minha mãe, a gente está com a Logic Box desde 2010. Puxa vida, né? Eu, na época, ainda era implantador aqui na Logic Box, né? E quando a gente foi fazer a implantação lá no Super do Gringo, o Juan ainda era criança, né? Então, eu tô entregando a idade hoje aqui, né? O cara tá à frente do supermercado e era criança quando foi fazer a implantação. Mas, Juan, uma coisa que eu queria falar, a Logic Box, assim como o Super do Gringo, é uma empresa também que vem passando já para a segunda direção de gestão, né? E a gente sabe que a empresa familiar, ela tem seus desafios, e a gente percebe que o Super do Gringo, né, com a tua gestão aí, vocês têm uma maneira de trabalhar muito coerente, onde vocês sempre fazem uma boa análise de tudo antes de tomar a decisão. E tem um tempo que a gente começou com um projeto do self-checkout, acho que foi em 2021, tu me procurou para a Isso. gente falar sobre colocar caixas de autoatendimento. Lá em 2021, quando tu me procurou, já existia um movimento de self-checkout no mercado, mas ainda não estava tão difundido nas lojas de bairro, né? A gente via muito mais nos atacados, nas lojas maiores, e hoje isso se tornou algo que está grandioso, né? O caixa de autoatendimento virou uma solução para supermercado de bairro. Mas vocês fizeram um trabalho de maturação desse projeto, e eu achei muito interessante a maneira como vocês trabalharam, porque vocês primeiro analisaram o equipamento, depois entenderam como é que funcionava o público e tal. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, de quais foram as coisas que qual foi essa reunião de ideias que tu fez para chegar agora em 2026 e, de fato, executar esse projeto de ter, no teu caso, 4 caixas de autoatendimento, ali com uma cancela, com o controle de entrada e saída. O que te levou a tomar essa decisão para que hoje isso realmente seja uma decisão concreta que dê resultado para o teu supermercado? Tá, beleza. Lá em 2021, quando eu procurei os caixas de autoatendimento, né, pensando na tecnologia, eu sempre gostei de estar à frente, de acompanhar o cenário, de talvez às vezes ser o primeiro. E lá em 2021, então, numa apresentação de uma empresa que eu conhecia, eles vieram até aqui, nos apresentaram os caixas de autoatendimento, nos mostraram a funcionalidade e tudo mais, e a gente teve o primeiro contato, então, onde eu te chamei para a gente falar sobre como funcionava, se o sistema suportava ou não, né? E eu achei muito interessante, mas na época eu tinha dois empecilhos que não fizeram que eu fechasse negócio, né? Foi o valor, comparado à realidade de hoje, o equipamento custava quase 3 vezes mais do que hoje, e também não acreditava que naquela época as pessoas estavam preparadas para o uso do self. Claro que hoje eu tenho uma visão diferente quanto ao estar preparado, mas a gente foi pegando essa ideia e trabalhando ela, vendo as aplicações, acompanhando a capital aqui da nossa região,
e quando a gente começou a ver que o movimento foi se fomentando cada vez mais e a necessidade da mão de obra também começou a gerar uma escassez, a gente entendeu que daí talvez fazia sentido, mas a gente passou pelo processo de medir o espaço, entender quantas máquinas pelo menos fazia sentido para mim ter, porque eu acho que o grande diferencial do trabalho do self é ter alguém naquele espaço hoje instruindo o cliente a usar. Então é por isso que eu falo que aquela fase de eu achava que as pessoas não estavam prontas, hoje é diferente. Eu acho que nós temos que adaptar as pessoas à utilização do self, né? Então foram Eu alguns acredito que anos seja uma geração de cultura, talvez, também. Mas é porque sim, legal, pensando nisso, hoje tem muitas pessoas mais velhas que gostam de utilizar do self. eu estava pensando que há muitos anos atrás, talvez até quando a gente colocou o sistema aí a primeira vez, a balança de checkout, por exemplo, não era uma realidade, né? O pessoal estava Aham. acostumado a pesar lá no horte e trazer para a operação. E isso acabou se tornando algo simples que todos se acostumaram a fazer. Hoje, o supermercado, quando não tem, meio que gera um desconforto lá no cliente, né? Então, falando sobre Então, o self-checkout hoje, a gente vê isso claramente na tua loja, que é uma loja de bairro, que existe a aderência de todas as faixas etárias para o atendimento. Sim, Não é uma coisa só do público mais jovem, como alguns pensam, né? sim. E se tu pudesse me falar um pouco assim sobre agora, funcionando o projeto, 4 caixas de autoatendimento, o quanto os caixas de autoatendimento trouxeram fluidez para o teu atendimento? E uma segunda pergunta no encalço, será que o caixa de autoatendimento é sim uma solução para ajudar com essa questão da mudança da escala de trabalho? Sim, acho que sim. Hoje o caixa, o self-checkout é com certeza a opção mais válida de investimento hoje no supermercado, pensando na mão de obra e nas mudanças de escala. E pensando na minha operação em específico, a gente notou, no começo a gente tinha muito receio, né? Pô, isso é um público mais novo, a gente é uma loja de bairro. Então, o que eu percebo hoje no comportamento? Os mais jovens procuram normalmente lojas maiores, com mais opções, eles gostam de frequentar. Então, a gente talvez não tenha um público tão mais jovem, mas a gente percebeu uma movimentação do público mais velho na utilização, e eu acho que, pensando, pode ser em se adequar às mudanças, acompanhar o cenário, ou até mesmo pensando na loja de bairro é que é algo diferente. É assim, é uma oportunidade de conhecer o equipamento, de testar, de se talvez até se desafiar, né, as pessoas um pouco mais velhas. E hoje, pensando em fluidez a gente é uma loja de médio porte, então a gente tem um movimento razoável. Hoje eu percebo que nós temos um fluxo mais tranquilo durante o dia a dia, porque as pessoas estão se habituando a utilizar o self. Então, compras de volume menor normalmente estão fluindo sempre com 3, 4 self funcionando o tempo inteiro. Então, dificilmente hoje eu preciso estar com os outros 5 caixas normais abertos, porque, querendo ou não, hoje com 4 self, se eu tiver 4 self mais 2 caixas, eu estou com 6 PDV abertos, né? Então, gira muito mais fácil e rápido, né? Justamente essa experiência aí é o que eu acredito que é o que faz toda a diferença, é tu ter a oportunidade de um cliente que não quer entrar numa fila grande em um dia de grande movimento, poder se autoatender e sair rapidamente. E a segunda opção é tu não precisar ter tantos caixas com funcionários ativos trabalhando, porque tu tem Isso. sempre aqueles 4 lá vendendo, né? Eles estão sempre trabalhando. E uma pergunta importante, né? O pessoal sempre tem uma dúvida em relação à segurança, né? O quanto se acha segura a operação de self-checkout, roubos, furto, etc. Eu tenho minha opinião, mas não vou influenciar a tua. Eu queria que tu me dissesse assim, como tu percebe que flui a questão da segurança no self-checkout hoje, pode ser plenamente sincero na maneira como tu tá vendo aí no teu trabalho do dia a dia. Olha, que nem eu falei, a gente trabalha com uma pessoa que eu chamo de fiscal de self ali, no espaço que a gente tem, modelou para os caixas.
Então, acredito que esse fiscal inibe bastante a questão do furto, da perca ali. E a gente aderiu a 2 câmeras de monitoramento, uma câmera para cada 2 caixas, que talvez traga uma segurança maior, mas se percebe que com a cancela na saída, se cria um cenário que, caso eu não venha passar algum item, pode ser que na saída eu vou ser barrado pela cancela, e também a operação acaba não se consolidando. Hoje existe poucas maneiras de efetuar o furto por causa da conferência da balança junto com o sistema ali no caixa, né? Então, acredito que se a gente eu não sei te dizer em números exatos hoje, mas se a gente levar em consideração o custo de um colaborador e que ainda também existe o risco deste colaborador, por vez, cometer o furto ou o próprio cliente, o selfie tem um número muito mais baixo de furtos, né? Hoje, na nossa realidade, a gente percebeu pouquíssimas movimentações até o momento, De furtos. levando em consideração de furto. Essa é a minha opinião, tá? Eu não falei antes porque eu queria deixar de falar, mas o que que eu penso? No self-checkout, quem vai cometer um ato de furto é aquela pessoa que ela já é intencionada a cometer furtos com selfie ou sem selfie. Ele vai tentar esconder um produto e levar sem passar pelo caixa, seja ele qual for. Agora, as outras possibilidades de furto que o caixa convencional tem hoje, que às vezes é o funcionário mal intencionado ou o cliente mal intencionado que está com algum tipo de conchavo com o próprio funcionário, tu elimina essa parte. Porque tudo que passar pelo caixa será registrado e não vai ter fraude em relação a isso. Então, quer dizer, existe um mal que é o cara que vai até a loja para furtar. Esse cara, ele furta independente do self, né? Uhum. Esse que tu precisa inibir. E, de alguma maneira, a cancela ela até inibe mais esse cara, porque ele acha que vai ter ali uma validação por RFID, alguma coisa que vai bipar lá, porque ele está levando uma mercadoria que não passou no caixa. Então, é justamente isso. Que bom que tu percebeu isso no dia a dia, porque é justamente o que eu costumo falar lá para o pessoal sobre o self-checkout, sobre a segurança. Rua, por fim, assim, para a gente não tomar tanto teu tempo, se tu pudesse fazer uma consideração para o dono do supermercado que está pensando sobre o caixa de autoatendimento, né? Está refletindo sobre essa oportunidade. Se tu pudesse dar, vamos dizer assim, algumas dicas de o que ele deve levar em conta antes de tomar a decisão, né? Já que Uhum. tu foi um cara que fez uma boa pesquisa para antes de tomar essa decisão. E se se tu pudesse indicar os benefícios que tu colheu, assim, deixar, ó, troca porque isso aqui realmente faz a diferença. Queria que tu deixasse essas considerações para eles. Tá. Eu acho que eu sempre brinco que existem hoje 2 tipos de pessoas de loja, né? Quem já pôs o selfie e quem vai pôr. Já não é nenhuma questão de o que o dono acredita ou não. Eu acho que, levando em consideração primeiramente o cenário e a escassez de mão de obras que nós enfrentamos hoje, é o primeiro ponto, e o segundo é a validação do investimento, né? Hoje eu sou um cara que gosta muito dos números, então a minha indicação se dá por levar em consideração que um colaborador hoje não consegue se pagar ele com um salário mínimo mais apenas, e levando mais ainda os tributos na ponta do lápis, o custo que um colaborador tem e a probabilidade de furtos, erros, faltas, atrasos que ele dá, a comparado ao self, que é nenhuma, é uma variável muito longe. Então, tipo assim, acho que hoje o investimento é totalmente válido e necessário, o mais rápido possível. Acredito que pelo menos 3, 4 selfie hoje seria interessante, junto a um fiscal, é a operação que eu acredito mais sólida. E imagino que para o próximo ano a gente talvez vai duplicar já os nossos caixas de selfie, levando em consideração isso que eu estou falando. E eu diria totalmente que hoje é o melhor investimento que ele pode pensar hoje na loja dele, antes de qualquer coisa, seria o self-checkout. Legal. Juan, são
16 anos, né, mais ou menos aí de parceria, Super do Gringo. Então, queria também aproveitar a oportunidade de tu falar um pouco sobre essa nossa parceria e como está sendo o uso, a parceria a respeito do sistema, né, para o pessoal saber também. Não é, acredito que não seja à toa que vocês estão com a gente há 16 anos, né? Mas eu queria ouvir de ti, assim, como tem sido o dia a dia aí com o sistema, com atendimento, enfim, todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Que nem tu falaste, são 16 anos, eu acho que o que nós mais podemos fomentar é a solidez da nossa operação. Hoje sou contente em dizer que a gente tem um acesso legal, então sempre que a gente precisa de um auxílio, ou de um apoio, a gente tem um acesso direto, rápido aí. Isso facilita muito e com certeza colabora muito para a gente continuar mantendo esse trabalho e essa parceria. Eu acho que desde a época dos meus pais até agora, a gente é muito satisfeito com o que o sistema nos entrega e a gente percebe a movimentação da Logic Box em atualizações e manutenções da sua própria operação, trazendo mais números, ferramentas para a gente usar no dia a dia. Eu acho que sim, a nova gestão hoje demanda de ferramentas mais integrativas e mais números para serem olhados, né? Mas dentro de todo esse cenário entre sistemas aí, eu acho que a Logicbox entrega todas as ferramentas que a gente precisa para fazer uma gestão legal de uma loja. E, bom, os 16 anos falam por si só que a tendência é a gente manter essa parceria aí por muitos anos ainda. Que alegria, muito bom mesmo. A gente passou por alguns momentos até difíceis ali que a gente ajudou vocês, né? Tivemos a enchente de 2024 Sim. e toda aquela função de reconstrução do mercado, né? O Super do Gringo ficou com acho que mais de 1 metro de água dentro do supermercado, né? Até 1,40 m, assim. 1,40 m. A loja ficou praticamente submersa ali, a área de venda, né? Sim. E tivemos a oportunidade de ver vocês ressurgirem ali depois daquele período de enchente, né? Limpando tudo, arrumando tudo. E eu lembro da equipe mobilizada aqui para colocar o sistema para funcionar. E essas histórias, né? A gente fala que a gente constrói. Tem clientes que às vezes são só clientes, né? E tem clientes que se tornam parceiros, amigos mesmo da caminhada e do varejo e tudo mais. E o Super do Gringo, eu tenho certeza que está nesse lugar de ser um parceiro, um amigo que a gente pode contar tanto para inovar, né? Tanto para gerar novas tecnologias e avançar, quanto para fazer o nosso negócio crescer. Sempre pude contar com vocês aí para levar algum cliente para ver o sistema e tudo mais. Então, Juan, te agradeço pelo depoimento, né? Sempre bom falar com vocês. E eu estava lá, peguei as duas gerações de Super do Gringo e vejo como tu tem feito um ótimo trabalho desde que assumiu a gestão aí. Eu sei que não é fácil essa fase de sucessão, né, de CNPJ, e sei que tu tem encarado isso com bastante empenho, dedicação, e os resultados falam por si só, né? Então, te agradeço o depoimento, espero que a gente possa ficar mais 20, 30 anos aí trabalhando juntos, né? Que não sei se os teus filhos vão fazer essa sessão um dia, mas se tiverem, nós estamos aí com solução para atender, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu.